O salão dourado ficou em silêncio quando ele levantou a voz. Casei-me com uma virgem, e mesmo assim me decepcionou. O sheik gritou diante de todos. Ela, humilhada, abaixou os olhos enquanto risos e cochichos cortavam o ar. Mas o que ninguém imaginava é que o impossível ainda iria uni-los de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. Comente. Você já foi injustiçado na frente de todos? Curta se acredita que até a maior humilhação pode se transformar em amor. Inscreva-se e não perca histórias que mexem com o coração. O aroma de sândalo e rosas persas impregnava o ar do majestoso salão dourado, onde centenas de convidados aguardavam em suas túnicas bordadas a ouro. As colunas de mármore rosa erguiam-se como guardiões silenciosos, refletindo a luz de 1000 velas que dançavam em candelabros de cristal. Yasmin ajustou o véu de seda que cobria seus cabelos castanhos, sentindo o peso das joias que adornavam seu pescoço como grilhões gelados contra sua pele. Ela não era uma noiva, era uma transação. Seus dedos tremiam enquanto segurava o buquê de jasmins brancos, flores que sua mãe havia escolhido por simbolizarem pureza. A ironia cortava mais fundo que qualquer lâmina. Ali estava ela, pura e intocada aos 22 anos, sendo entregue como um presente embrulhado para um homem que jamais havia sequer conversado com ela. Respire fundo, Habibi, sussurrou sua prima Laila ao seu ouvido, o hálito morno carregando o perfume de cardamomo que sempre a acompanhava. Logo tudo isso vai passar. Mas Yasmin sabia que nada passaria. Aquilo era apenas o início de uma vida inteira de silêncio e submissão. Os tambores começaram a ecoar pelas paredes revestidas de azulejos azuis e dourados, anunciando a entrada do noivo. O murmúrio dos convidados cessou instantaneamente, como se alguém tivesse roubado o ar do ambiente. Yasmin sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando as pesadas portas de madeira entalhada se abriram. Sheikh Khalil al-Rashid entrou como uma tempestade do deserto. Alto, imponente, com ombros largos que preenchiam perfeitamente a tobe branca bordada com fios de ouro, ele caminhava com a confiança de quem nascera para comandar. Seu rosto esculpido parecia ter sido talhado em mármore pelos próprios deuses, mandíbula quadrada, lábios firmes e aqueles olhos. Alá! Aqueles olhos verde escuros que pareciam enxergar através da alma de qualquer um que ousasse encará-los. Uma cicatriz fina decorava sua têmpora esquerda, lembrança de batalhas que apenas intensificavam sua aura perigosa. Yasmin engoliu em seco, sentindo sua boca ficar subitamente seca, como a areia do deserto. Mesmo à distância, podia sentir a energia que emanava dele, poder, riqueza, autoridade, tudo o que ela jamais possuiria. Ele não olhou uma única vez em sua direção enquanto se aproximava do altar improvisado onde o imã os aguardava com o Alcorão aberto. Suas mãos, notou ela, eram grandes e marcadas por pequenas cicatrizes, mãos que conheciam trabalho, luta, comando. O anel de sinete em seu dedo indicador brilhava com rubis que valiam mais que toda a fortuna de sua família. Minha filha, a voz grave de seu pai, Abdullah, soou ao seu lado. Ela se virou e viu lágrimas nos olhos do homem que a criara com tanto amor. Perdoe-me por isto. Se houvesse outro caminho... Yasmin tocou gentilmente a mão dele, sentindo a pele áspera e calejada de anos trabalhando como comerciante de especiarias. A dívida que sua família tinha com os Al-Rashid era impagável em dinheiro, apenas em sangue, em carne, em uma filha virgem. Eu entendo, Baba, sussurrou ela, usando o termo carinhoso que havia aprendido no colo dele. Faço isto por nossa família. Mas suas palavras soavam ocas até para seus próprios ouvidos. A cerimônia começou com as palavras sagradas do imã, mas Yasmin mal conseguia se concentrar. Sua visão estava turva pelas lágrimas que se recusava a derramar
e seus ouvidos captavam apenas fragmentos das orações em árabe que selavam seu destino. Foi quando os olhares começaram. Primeiro, notou a mulher de cabelos grisalhos, sentada na primeira fileira, que a observava como se fosse uma intrusa que tivesse se infiltrado em um palácio. Seus lábios estavam curvados em um sorriso desdenhoso, e ela cochichava algo para a mulher ao seu lado, que riu baixinho, um som cortante como vidro quebrado. Depois foram os homens mais jovens, primos ou amigos do noivo, que a avaliavam com olhares que a faziam se sentir nua sob as camadas de seda e bordados. Um deles, um rapaz de barba cuidadosamente aparada, fez um comentário que ela não conseguiu ouvir, mas que fez seus companheiros rirem de forma cruel. "Ela é bonita", escutou uma mulher dizer atrás dela, a voz carregada de falsa admiração. "Mas será que sabe o que a espera?" "Pobrezinha", respondeu outra voz feminina, esta claramente divertida. "O sheik não é conhecido por sua paciência com inexperiência." Yasmin sentiu as bochechas queimarem. Inexperiência. A palavra ecoou em sua mente como um sino fúnebre. Ela era virgem, sim, mas não era ingênua. Sabia muito bem o que aquelas mulheres estavam insinuando. O imã fez uma pergunta em árabe, e ela percebeu que era sua vez de responder. Com a voz trêmula, sussurrou o sim, que selaria sua sorte para sempre. Foi então que Khalil finalmente olhou para ela. Seus olhos se encontraram por apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para ela sentir o impacto de sua intensidade. Não havia calor ali, nem curiosidade, nem mesmo interesse. Era como ser observada por um predador que avaliava uma presa, calculista, frio, distante. Ele desviou o olhar quase imediatamente, como se a visão dela fosse indigna de sua atenção. A humilhação começou a queimar em seu peito como ácido. Quando os anéis foram trocados, as mãos dele eram firmes e quentes, mas não havia gentileza no toque. Ele deslizou o anel de ouro branco com uma esmeralda em seu dedo, como quem coloca uma coleira em um animal. Funcional, necessário, sem emoção. O beijo ritual foi ainda pior. Khalil se inclinou em sua direção, e Yasmin fechou os olhos, esperando ao menos um momento de conexão, por menor que fosse. Mas os lábios dele apenas roçaram os seus, frios como mármore, sem qualquer vestígio de paixão ou afeto. Foi um beijo técnico, protocolar, executado apenas porque a tradição exigia. Quando se afastaram, ela abriu os olhos e viu que ele já estava olhando para outro lugar, como se ela fosse apenas mais uma tarefa cumprida em sua agenda. Os aplausos explodiram ao redor deles, mas para Yasmin soaram como trovões anunciando uma tempestade. A festa de casamento foi um borrão de rostos desconhecidos, cada um deles observando-a com uma mistura de curiosidade e pena que a fazia querer desaparecer. As mulheres da família Al-Rashid a cumprimentavam com sorrisos que não alcançavam os olhos, fazendo comentários sobre sua juventude e sorte em tons que destilavam veneno. "O que bela noiva", disse uma senhora de idade, prima distante do sheik, enquanto apertava as mãos de Yasmin com força excessiva. "Espero que saiba como satisfazer as expectativas de nossa família." A palavra satisfazer foi pronunciada com tal malícia que Yasmin sentiu seu estômago se revirar. Durante toda a celebração, Khalil permaneceu distante, conversando com homens de negócios e membros da realeza, bebendo chá de menta e rindo de piadas que ela não podia ouvir. Vez ou outra, seus olhos se encontravam através do salão, mas eram encontros vazios, desprovidos de qualquer significado. Yasmin estava sentada em sua cadeira ornamentada como uma boneca em uma vitrine, sorrindo quando necessário, agradecendo cumprimentos que soavam mais como condolências. O vestido pesado, bordado com pérolas e fios de ouro, começou a parecer uma armadura que a protegia do mundo exterior, mas também a aprisionava. "Você está bem, querida?" perguntou Laila, aproximando-se com um copo de suco de romã.
O líquido vermelho escuro parecia sangue contra o cristal. Yasmin acenou que sim, mas mentiu. Não estava bem. Estava perdida em um mundo que não era seu, casada com um homem que a tratava como uma estranha, cercada por pessoas que a viam como uma intrusa. Conforme a noite avançava, a realidade começou a se estabelecer como poeira do deserto em seus pulmões. Ela não era esposa, não era companheira, não era amada, era moeda de troca, e o pior ainda estava por vir. A lua crescente pairava como uma lâmina prateada sobre o palácio, quando Yasmin foi conduzida aos aposentos que agora compartilharia com o sheik. O corredor de mármore ecoava seus passos hesitantes, cada som amplificado pelo silêncio pesado que a envolvia. As criadas que a acompanhavam mantinham os olhos baixos, sussurrando entre si em dialetos que ela não compreendia completamente. A suíte nupcial era um espetáculo de opulência. Tapetes persas que custavam fortunas cobriam pisos de ônix negro. Cortinas de veludo bordadas a ouro emolduravam janelas que ofereciam vista para jardins iluminados por tochas. O ar estava impregnado com essência de oud e água de rosas, um perfume tão intenso que quase a sufocava. Yasmin foi banhada em águas perfumadas com pétalas de jasmim, seus cabelos escovados até brilharem como seda sob a luz das velas. Vestiram-na com uma camisola de linho egípcio tão fina que parecia névoa contra sua pele, e por cima um robe de seda azul turquesa que deslizava como água por suas curvas. Quando ficou sozinha, sentou-se na borda da cama coberta por lençóis de cetim dourado, tremendo não de frio, mas de antecipação e terror. Seus dedos brincavam nervosamente com o cordão do robe enquanto aguardava a chegada do marido. Khalil entrou como uma rajada de vento do deserto. Ainda vestia a tobe branca da cerimônia, mas agora parecia mais imponente, mais perigoso na intimidade do quarto. Seus olhos varreram o ambiente antes de pousarem nela, e Yasmin sentiu-se como uma gazela sob o olhar de um falcão. Ele se aproximou devagar, cada passo calculado, estudando-a como se fosse um quebra-cabeças que precisasse decifrar. Parou a poucos passos da cama, cruzou os braços sobre o peito largo e a observou em silêncio por longos segundos que pareceram eternidades. Então, disse finalmente, a voz grave ecoando pelas paredes revestidas de seda. Esta é a virgem pura que meu tio insistiu que eu desposasse. Havia algo em seu tom que fez o sangue de Yasmin gelar. Não era apenas frieza. Era desdém. Sim, ela conseguiu sussurrar, sentindo a garganta seca como areia. Khalil riu, mas não havia humor no som. Era uma risada cortante, amarga. Virgem, repetiu, como se saboreasse a palavra e a achasse repugnante. Você sabe por que me casei com você, pequena Yasmin? Ela balançou a cabeça, não confiando na própria voz. Não foi por amor, não foi por desejo, foi por obrigação. Ele começou a andar ao redor da cama, como um predador circulando sua presa. Seu pai devia uma quantia impossível à minha família. A única forma de saldar essa dívida era oferecendo a única coisa de valor que possuía. Você. Cada palavra era uma punhalada em seu peito. Yasmin abaixou a cabeça, lágrimas ardendo em seus olhos. E sabe o que é mais patético? Khalil parou na frente dela novamente, forçando-a a levantar o queixo com um dedo frio. Nem mesmo como pagamento de dívida você vale o preço. A crueldade em sua voz a atingiu como um chicote. Yasmin sentia-se desfalecer, mas uma fagulha de dignidade ainda brilhava dentro dela. Eu não pedi para estar aqui, conseguiu dizer, a voz trêmula, mas desafiadora. Não pedi para casar com você. Os olhos de Khalil brilharam com algo perigoso. Ah, mas está aqui, e agora é minha propriedade.
Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Minha esposa virgem, minha decepção. Antes que ela pudesse processar o que havia acabado de ouvir, Khalil se afastou e caminhou até a porta, mas não saiu. Em vez disso, a abriu completamente. Venham, chamou para o corredor. Venham ver a noiva que a família Al-Rashid me presenteou. O horror de Yasmin cresceu quando vozes e passos ecoaram pelo corredor. Em poucos segundos, a suíte nupcial estava repleta de membros da família, amigos, até alguns criados curiosos. Homens e mulheres se aglomeraram na entrada, alguns rindo baixinho, outros sussurrando entre si. O que você está fazendo? Yasmin conseguiu perguntar, puxando Rob para cobrir-se melhor. Khalil voltou-se para ela com um sorriso cruel que não alcançava seus olhos. Estou mostrando a todos o que recebi em troca de perdoar uma dívida de 500 mil dinares. Sua voz estava alta o suficiente para que todos ouvissem. Uma menina assustada que nem sequer sabe como agradar um homem. Risos cruéis ecoaram pela multidão. Yasmin sentiu o mundo girar ao seu redor, a humilhação queimando sua pele como ferro em brasa. Por favor, ela sussurrou, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Por favor, não faça isso. Mas Khalil estava apenas começando. Ela é virgem, anunciou para a audiência como se fosse um leiloeiro apresentando mercadoria. 22 anos e ainda intocada. Vocês sabem o que isso significa para um homem como eu? Silêncio tenso preencheu o ar. Significa trabalho extra, ele continuou arrancando mais risos da multidão. Significa ter que ensinar cada movimento, cada toque, cada respiração. Significa casar com uma criança quando preciso de uma mulher. Yasmin desejou que a terra se abrisse e a engolisse. Cada palavra era como vidro cortando sua alma. Ela se encolheu na cama, tentando se fazer pequena, invisível, inexistente. Uma das tias de Khalil, uma mulher robusta com olhos como pedras negras, deu um passo à frente. Talvez ela surpreenda você, sobrinho, disse com um sorriso maldoso. As virgens às vezes têm apetites ocultos. A sugestão provocou uma onda de risos ainda mais cruéis. Yasmin sentia-se nauseada, como se o ar tivesse sido sugado do quarto. Duvido, Khalil respondeu, olhando para ela com desprezo absoluto. Olhem para ela, tremendo como um filhote abandonado. Acham que esta criança tem fogo suficiente para satisfazer um homem de verdade? Khalil, uma voz feminina mais jovem se manifestou. Era uma de suas primas, uma jovem de cabelos escuros e olhos calculistas. Talvez você devesse testá-la, na frente de todos, para ter certeza de que vale o investimento. O sangue de Yasmin congelou. Não poderia estar acontecendo. Interessante sugestão, Zara, Khalil disse, o tom pensativo. Mas acho que já sei tudo o que preciso saber. Ele se aproximou da cama novamente e, desta vez, Yasmin recuou instintivamente, pressionando-se contra a cabeceira ornamentada. Ela tem medo até do próprio marido, ele observou para a plateia. Como pode uma mulher assim trazer honra à família Al-Rashid? Como pode dar-me filhos fortes se não consegue nem me encarar nos olhos? Eu posso, Yasmin sussurrou, encontrando força que não sabia possuir. Eu posso olhá-lo nos olhos. Lentamente, ela levantou a cabeça e encarou Khalil diretamente. Suas lágrimas ainda caíam, mas havia algo novo em seu olhar. Não era mais apenas medo. Era determinação ferida, dignidade pisoteada, mas não destruída. Posso olhar nos olhos do homem que me humilha na nossa noite de núpcias, ela disse, a voz ainda trêmula, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Posso olhar para você e ver exatamente quem você é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, algo piscou nos olhos de Khalil. Surpresa? Respeito?
mas desapareceu tão rapidamente que Yasmin achou que havia imaginado. Bravura de última hora, ele disse finalmente, mas sua voz perdeu um pouco da crueldade anterior. Muito conveniente, uma das mulheres na multidão pigarreou. Khalil, querido, disse uma senhora idosa claramente desconfortável com a cena. Talvez seja melhor deixá-los a sós. A noite está avançando. Não, Khalil respondeu bruscamente. Quero que todos vejam exatamente com o que estou lidando. Quero testemunhas da minha sorte. Ele voltou-se para Yasmin mais uma vez, e desta vez havia algo diferente em seus olhos. Algo mais sombrio, mais pessoal. Você diz que pode me olhar nos olhos e ver quem sou, ele disse, inclinando-se para a frente até que seus rostos estivessem a poucos centímetros de distância. Então me diga, pequena esposa, o que você vê? Yasmin engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Estudou o rosto dele, as linhas de autoridade, a cicatriz que contava histórias de batalhas, os olhos verdes que escondiam segredos mais profundos que o próprio deserto. Vejo um homem, ela disse vagarosamente, que teve tanto poder por tanto tempo que esqueceu como ser humano. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém ousava respirar. Khalil recuou como se tivesse levado um tapa. Como se atreve? Ele sussurrou, mas havia menos convicção em sua voz. Você me perguntou, Yasmin respondeu, limpando as lágrimas do rosto com o dorso da mão. E eu respondi com honestidade, algo que claramente você não está acostumado a ouvir. A tensão no quarto era palpável. Alguns dos espectadores começaram a se mexer desconfortavelmente, percebendo que haviam testemunhado algo que talvez não devessem ter visto. Khalil endireitou-se lentamente, seu rosto uma máscara de controle recuperado. Saiam, ordenou sem tirar os olhos de Yasmin. Todos vocês, agora! A multidão se dispersou rapidamente, sussurros e murmúrios ecoando pelo corredor até que suas vozes se perdessem na distância. Quando ficaram sozinhos, o silêncio entre eles era carregado de eletricidade perigosa. Na frente de todos, Yasmin disse, sua voz agora mais firme, eu fui reduzida a nada. Khalil não respondeu imediatamente. Caminhou até a janela, suas mãos entrelaçadas atrás das costas, olhando para a noite estrelada. Você não sabe nada sobre mim, disse finalmente. Nada sobre minha vida, minhas responsabilidades, meus fardos. E você não sabe nada sobre mim, ela replicou. Mas isso não o impediu de me humilhar diante de sua família. Ele se virou e, por um momento, Yasmin viu algo vulnerável em seus olhos. Mas durou apenas um instante. Esta noite acabou, ele disse secamente. Durma bem, esposa. Amanhã começará sua nova vida como uma Al-Rashid. Khalil saiu do quarto, fechando a porta atrás de si com um som final que ecoou como uma sentença de prisão. Yasmin ficou sozinha, tremendo não mais de medo, mas de uma raiva que crescia em seu peito como uma chama alimentada pelo vento do deserto. A aurora tingiu o céu de rosa, quando Yasmin despertou sozinha na cama matrimonial, os lençóis de cetim dourado frios ao seu lado. O travesseiro de Khalil permanecia intocado, sem sequer o vestígio de seu perfume amadeirado. Ele não havia retornado após a humilhação da noite anterior. Sentou-se lentamente, seus músculos tensos pela tensão que carregava desde o momento em que disse sim no altar. O espelho de bronze polido no canto do quarto refletia sua imagem pálida, olhos vermelhos de lágrimas que havia derramado em silêncio durante as horas solitárias da madrugada. Uma batida suave na porta atirou de seus pensamentos sombrios. Zara, a prima de Khalil, que sugerira a prova na noite anterior, entrou sem aguardar permissão, carregando uma bandeja de prata com chá de menta e tâmaras frescas. Bom dia, prima, disse Zara com um sorriso que não alcançava seus olhos escuros como ônix.
Espero que tenha dormido bem na sua primeira noite como uma Al-Rashid. O tom doce escondia veneno, cada palavra cuidadosamente escolhida para cortar. Yasmin observou enquanto a jovem colocava a bandeja sobre a mesa incrustada com madrepérola, movendo-se com a graça predatória de uma serpente. Onde está meu marido? Yasmin perguntou, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Khalil partiu antes do amanhecer. Zara respondeu casualmente, vertendo o chá fumegante em um copo delicado. Negócios urgentes, você entende? Um homem importante como ele não pode perder tempo com assuntos domésticos. A palavra domésticos foi pronunciada como um insulto. Yasmin aceitou o chá, sentindo o vapor perfumado com cardamomo acariciar seu rosto, mas suas mãos tremiam ligeiramente. As mulheres da família gostariam de vê-la na sala de estar após o café da manhã. Zara continuou, ajeitando uma mecha de cabelo negro atrás da orelha ornamentada com argolas de ouro. Há certas tradições que devem ser cumpridas. Um frio percorreu a espinha de Yasmin. Que tradições? Oh, nada demais. Zara riu, mas o som era cristalino e cruel. Apenas uma pequena verificação, para confirmar que você era realmente o que prometeu ser. O copo quase escorregou das mãos de Yasmin. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Em algumas famílias tradicionais, ainda se verificava a virgindade da noiva após a noite de núpcias, examinando os lençóis em busca de evidências da pureza perdida. Mas nós não... Ele não... Yasmin gaguejou, o rubor queimando suas bochechas. Exatamente. Zara sorriu com satisfação felina. E isso levanta questões muito interessantes, não acha? Yasmin colocou o copo sobre a mesa com mãos trêmulas. Seu mundo estava desmoronando tijolo por tijolo, e ela não conseguia encontrar nada sólido para se apoiar. Uma hora depois, encontrava-se no centro de um círculo de mulheres na sala de estar, revestida de azulejos azuis e dourados. Tias, primas, sogra, todas com olhares que variavam entre curiosidade maliciosa e desaprovação aberta. O aroma de incenso de aloés pesava no ar como uma nuvem sufocante. Khalil, a mãe do sheik, uma mulher imponente de cabelos grisalhos presos em um coque perfeito, segurava os lençóis matrimoniais entre suas mãos cobertas por anéis de diamantes. Bem, disse ela, sua voz ecoando como um martelo judicial. Alguém pode me explicar por que estes lençóis estão limpos como o dia em que foram tecidos? Yasmin sentia todas as cabeças se voltarem para ela como girassóis seguindo o sol. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo ancestral no canto da sala. Nós... Yasmin tentou formar palavras, mas sua garganta parecia ter se fechado. Fale claramente, menina, ordenou Khalil, dando um passo à frente. Você é ou não é a virgem pura que seu pai nos garantiu? Sou, Yasmin sussurrou, as lágrimas começando a se formar novamente. Claro que sou. Então por que... A voz da mulher mais velha subiu uma oitava. Meu filho não consumou o casamento porque você não cumpriu seu dever de esposa? Ele não quis. Yasmin admitiu, cada palavra como vidro sendo engolido. Ele disse que eu era uma decepção. Um murmúrio coletivo percorreu o grupo de mulheres. Algumas riam baixinho, outras balançavam a cabeça com falsa compaixão. Uma decepção, repetiu Zara, saboreando as palavras. Que interessante. E por que você acha que meu primo, um homem no auge de sua virilidade, recusaria sua própria esposa em sua noite de núpcias? Yasmin sentia-se como um animal acuado. Para onde quer que olhasse, via rostos que esperavam sua humilhação, sua confissão de inadequação. Talvez, sugeriu uma prima mais jovem, brincando com suas pulseiras de ouro. Ela não seja tão pura quanto afirma.
Talvez Kalil tenha percebido algo que escapou à nossa atenção. O que você quer dizer com isso? Yasmin perguntou, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Bem, a jovem deu de ombros com falsa inocência. Um homem experiente como nosso Kalil sabe reconhecer certas evidências. Talvez ele tenha descoberto que você mentiu sobre sua virgindade. Isso é mentira! Yasmin explodiu, levantando-se tão rapidamente que quase derrubou a cadeira de madeira entalhada. Eu nunca menti. Eu sou virgem, sempre fui. Então por que... Kalil se aproximou, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de raiva e triunfo. Meu filho a rejeitou porque ele saiu de seu quarto como se tivesse sido contaminado. As lágrimas de Yasmin caíam livremente agora, molhando o tecido de sua túnica azul celeste. Porque ele me odeia, ela confessou, a verdade rasgando sua garganta como areia. Porque ele nunca me quis. Porque eu não passo de uma obrigação para ele, um fardo que foi forçado a carregar. E por que ele a odiaria tanto? Zara pressionou, dando um passo circular como uma predadora. O que você fez para despertar tamanha repulsa no homem mais desejado do Emirado? Yasmin olhou ao redor do círculo de rostos expectantes, cada um aguardando sua confissão, sua destruição completa. De repente, uma clareza cristalina a envolveu como uma brisa fresca do deserto. Vocês querem saber a verdade, ela disse, sua voz ganhando uma força que não sabia possuir. A verdade é que fui vítima de uma armação. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Que armação? Kalil perguntou, mas algo em sua voz havia mudado. Havia nervosismo ali. A noite antes do casamento, Yasmin continuou, limpando as lágrimas e endireitando os ombros. Alguém espalhou rumores sobre minha pureza. Alguém sussurrou no ouvido de Kalil que eu não era digna dele, que minha família havia mentido sobre minha virgindade. Isso é ridículo, Zara protestou, mas suas bochechas estavam ligeiramente coradas. É mesmo? Yasmin se virou para encará-la diretamente. Então por que Kalil chegou ao quarto nupcial já convencido de que eu era uma fraude? Por que ele falou sobre minha suposta impureza como se fosse um fato estabelecido? Porque talvez seja, uma das tias mais velhas murmurou, mas sua voz carecia de convicção. Alguém envenenou a mente dele contra mim antes mesmo que tivéssemos nossa primeira conversa. Yasmin prosseguiu, sua voz ganhando força como uma tempestade crescente. Alguém queria garantir que este casamento fosse um fracasso desde o início. Seus olhos percorreram o círculo de mulheres, observando as reações. Algumas pareciam genuinamente surpresas, outras desconfortáveis. Mas quando seu olhar pousou em Zahra, viu algo que confirmou suas suspeitas. Culpa. Você. Yasmin apontou para a prima de Kalil. Você foi quem falou com ele, não foi? Eu não sei do que está falando. Zahra respondeu, mas sua voz era muito aguda, muito rápida. Você estava apaixonada por ele. Yasmin continuou, as peças do quebra-cabeça se encaixando em sua mente como areia se assentando após uma tempestade. Você sempre esperou que um dia Kalil escolhesse você. E quando soube do arranjo matrimonial, decidiu sabotá-lo. Isso é uma acusação muito séria, Kalil disse lentamente, mas seus olhos estavam fixos em sua sobrinha. Zahra, uma das mulheres mais velhas, chamou. É verdade o que a menina está dizendo? O silêncio se estendeu como tafe sendo esticado. Zahra olhava de um rosto para o outro, buscando apoio que claramente não viria. Eu apenas mencionei que havia rumores. Ela finalmente admitiu, sua voz reduzida a um sussurro. Rumores sobre sua família, sobre as dificuldades financeiras. Disse que talvez houvesse outras motivações por trás do casamento arranjado. Que outros rumores? Yasmin pressionou, sentindo a maré se voltando em seu favor.
Sobre, sobre você ter sido vista com outros homens. Zara confessou, as palavras saindo em uma torrente desesperada. Sobre sua família estar tão desesperada que mentiria sobre qualquer coisa para conseguir o dinheiro. E você inventou tudo isso. Yasmin disse, não como uma pergunta, mas como uma declaração. Zahra não respondeu, mas suas lágrimas eram confissão suficiente. Minha dor, Yasmin disse, olhando diretamente para Khalil, era maior que o orgulho dele. Porque enquanto ele acreditava estar sendo enganado, eu sabia que estava sendo sacrificada por algo que nem sequer havia feito. A matriarca da família Al-Rashid estudou o rosto de Yasmin por longos momentos, como se estivesse lendo as linhas de sua alma. Se isso for verdade, ela disse finalmente, então uma grande injustiça foi cometida. É verdade, Yasmin afirmou, sua voz clara como cristal. E agora vocês sabem por que seus lençóis estão limpos. Não porque eu seja impura, mas porque seu filho foi envenenado contra mim por mentiras e ciúmes. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão e possibilidades. As mulheres olhavam umas para as outras, processando as revelações, recalculando alianças e lealdades. Khalil dobrou os lençóis cuidadosamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Então, ela disse, parece que temos muito o que conversar com meu filho quando ele retornar. O sol do meio-dia pintava sombras afiadas pelos corredores de mármore quando os primeiros tiros ecoaram pelo palácio. Yasmin estava bordando no terraço privado, os fios dourados entrelaçando-se sob seus dedos nervosos, quando o som de balas perfurando o ar a fez largar o tecido. Gritos se elevaram dos jardins abaixo, seguidos pelo rugido de motores e mais disparos. Yasmin correu até a balaustrada ornamentada, seu coração martelando contra as costelas, enquanto observava homens mascarados invadindo o complexo em veículos blindados. Yasmin! A voz de Laila cortou o caos. Sua prima correu pelo terraço, o rosto pálido de terror. Precisamos sair daqui, são rebeldes armados. Antes que pudesse responder, a porta de vidro atrás delas explodiu em 1000 fragmentos. Yasmin sentiu cacos cortando sua pele enquanto era jogada ao chão pela explosão. Através da fumaça e poeira, vultos armados emergiram como demônios do inferno. Onde está ela? Uma voz rouca gritou em árabe. Onde está a esposa do sheik? Yasmin tentou se arrastar atrás de um vaso de cerâmica, mas mãos ásperas a agarraram pelos cabelos, forçando-a a ficar de pé. A dor cortou seu couro cabeludo como lâminas, enquanto era arrastada para o centro do terraço. Aqui está a princesinha, riu o homem que a segurava, seu hálito fétido invadindo suas narinas. O prêmio perfeito para nosso querido sheik. O metal frio de uma pistola pressionou sua têmpora. Yasmin fechou os olhos, sussurrando uma oração silenciosa, enquanto lágrimas desciam por seu rosto machucado. Era assim que sua história terminaria. Não por amor, não por paixão, mas nas mãos de estranhos violentos. Foi então que o rugido de fúria ecoou pelas paredes do palácio. Soltem-na! Khalil apareceu como uma tempestade humana, seus olhos verdes flamejando com uma raiva que ela jamais havia visto. Sangue escorria de um corte em sua testa e sua tobe branca estava rasgada. Mas ele se movia com a graça letal de um guerreiro nascido. O sheik chegou para brincar, gritou um dos sequestradores, pressionando a arma mais forte contra a cabeça de Yasmin. Mais um passo e sua esposa vira mártir. Khalil parou, mas seus músculos permaneciam tensos como cordas prestes a se romper. Yasmin podia ver as veias saltando em seus antebraços, as mãos cerradas em punhos que tremiam de contenção. Deixem-na ir, ele disse, a voz baixa mas carregada de uma autoridade que fez até os bandidos hesitarem. Sua briga é comigo, não com ela. Sua briga conosco? O líder dos sequestradores riu com crueldade.
Você destruiu nossa aldeia, matou nossos filhos com seus bombardeios. Agora vai sentir nossa dor. Eu farei qualquer negócio que quiserem. Kalil respondeu, dando um passo cuidadoso em direção ao grupo. Dinheiro, território, qualquer coisa. Mas soltem minha esposa. A palavra minha ecoou pelo terraço com uma possessividade que Yasmin nunca havia ouvido antes. Por um momento impossível, sentiu-se protegida mesmo com a arma contra sua cabeça. Não queremos seu dinheiro sujo, o bandido cuspiu. Queremos ver você sofrer como nós sofremos. Foi quando Yasmin notou o segundo atirador se posicionando atrás de uma coluna, mirando nas costas de Kalil. Sem pensar, gritou: Kalil, atrás de você! O aviso custou-lhe caro. O homem que a segurava bateu o cano da pistola contra sua têmpora, fazendo estrelas explodirem atrás de suas pálpebras. Mas Kalil havia ouvido. Ele se moveu com velocidade sobrenatural, rolando para o lado, enquanto tiros estilhaçavam o mármore onde estava segundos antes. Em um movimento fluido, arrancou uma adaga ornamental da parede e a lançou com precisão mortal. O segundo atirador caiu com um grito abafado. O que se seguiu foi um balé de violência. Kalil lutava como um homem possuído, cada movimento calculado para aproximá-lo de Yasmin. Ela assistia hipnotizada enquanto ele desarmava um bandido. Usava o próprio corpo do homem como escudo e avançava inexoravelmente. Pare! Gritou o líder, pressionando a arma tão forte contra a cabeça de Yasmin que ela sentiu a pele se romper. Pare ou ela morre agora! Kalil congelou, a apenas 3 metros de distância. Suas roupas estavam ensanguentadas, mas seus olhos permaneciam fixos nela com uma intensidade que a fez esquecer momentaneamente da dor. Olhe para mim, ele disse suavemente, ignorando completamente os bandidos. Yasmin, olhe apenas para mim. Ela obedeceu, perdendo-se na profundeza verde de seus olhos. Havia algo ali que não existia antes. Uma ternura feroz, uma proteção desesperada. Você vai ficar bem, ele prometeu, a voz quebrada de emoção. Eu juro por Alá, você vai ficar bem. Que tocante, o bandido zombou. O grande sheik implorando pela vida de sua putinha. A fúria que passou pelo rosto de Kalil foi terrível de se ver. Yasmin podia sentir a violência irradiando dele como o calor de uma fornalha. Cuidado com suas palavras. Ele disse, cada sílaba perigosa como veneno. Ela é minha esposa, minha vida. E se você machucá-la, passarei o resto dos meus dias fazendo você implorar pela morte. Sua vida? O homem riu, mas havia nervosismo em sua voz. 3 dias atrás, você a humilhou na frente de toda a sua família. Agora ela é sua vida. Kalil deu mais um passo, suas mãos estendidas em um gesto de rendição, mas Yasmin podia ver os músculos de suas pernas se contraindo, preparando-se. 3 dias atrás eu era um tolo, ele admitiu, nunca tirando os olhos de Yasmin. Deixei o orgulho cegar minha visão, mas agora vejo claramente. E o que você vê? Yasmin sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse impedi-las. Vejo a mulher que sacrificou tudo pela família. Vejo coragem onde pensei ver fraqueza. Vejo honra onde acreditei haver mentira. Sua voz era áspera de emoção. Vejo minha alma e não posso viver sem ela. Por um momento, o mundo parou. Mesmo os bandidos pareciam hipnotizados pela intensidade crua de sua confissão. Foi quando Kalil atacou. Ele se lançou para a frente como uma pantera, uma mão agarrando o pulso que segurava a arma, a outra golpeando a garganta do bandido. Yasmin sentiu-se livre subitamente, cambaleando para longe enquanto os 2 homens lutavam. O som de ossos quebrando ecoou pelo terraço. Quando o silêncio retornou, Kalil estava de pé sobre o corpo imóvel do sequestrador, respirando pesadamente. Sangue pingava de seus nós dos dedos, mas seus olhos buscaram imediatamente por ela. Yasmin,
Ele sussurrou correndo em sua direção. Ela mal teve tempo de reagir antes de estar em seus braços, pressionada contra seu peito que subia e descia rapidamente. Podia sentir seu coração batendo como tambores de guerra, o calor de sua pele através da roupa rasgada. Você está machucada. Ele murmurou contra seus cabelos, as mãos percorrendo seu corpo em busca de ferimentos. Diga-me onde dói. Estou bem, ela conseguiu dizer, embora tremesse incontrolavelmente. Estou bem agora. Khalil a afastou apenas o suficiente para examinar seu rosto, os polegares limpando gentilmente o sangue de pequenos cortes deixados pelos cacos de vidro. Na tempestade, ela sussurrou, ecoando as palavras de seu checkpoint emocional. Ele me abraçou como se fosse perder tudo. Porque eu perderia tudo, ele respondeu, a voz quebrada. Você é tudo. Antes que ela pudesse responder, seus lábios encontraram os dela em um beijo que era desespero e alívio, medo e esperança entrelaçados. Não era o beijo frio e protocolar do casamento. Era fogo líquido, paixão nascida do quase luto, amor forjado na fornalha do terror. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Perdoe-me, Khalil sussurrou contra sua testa. Por tudo, pela humilhação, pela crueldade, por quase perdê-la antes mesmo de tê-la. Yasmin olhou nos olhos do homem que a havia destruído e depois arriscado tudo para salvá-la. Viu vulnerabilidade onde antes havia arrogância, amor onde antes havia desprezo. O impossível aconteceu, ela disse suavemente. Você me encontrou na tempestade. Ele a beijou novamente, mas devagar desta vez, saboreando cada segundo como se fosse o último. Ao redor deles, o palácio ainda ecoava com os sons da batalha, mas eles haviam encontrado paz nos braços um do outro. Na tempestade, eles descobriram que o amor às vezes nasce não da calma, mas do caos. As 3 semanas que se seguiram ao ataque transformaram o palácio em um santuário de cura e descobertas silenciosas. Yasmin observava pela janela de vidro colorido enquanto o sol poente pintava o deserto de tons dourados, sentindo uma mudança sutil no ar que respirava. Khalil havia ordenado que as medidas de segurança fossem triplicadas, mas para ela, a verdadeira proteção vinha da forma como ele agora a olhava. Não como uma obrigação, mas como algo precioso que quase havia perdido. O ferimento em sua têmpora estava cicatrizando, deixando apenas uma linha fina que ela tocava, inconscientemente quando pensava naqueles momentos terríveis. Mas as cicatrizes mais profundas eram as que não podiam ser vistas, as que se formavam entre 2 corações, aprendendo a se conhecer depois de quase se destruírem. Você está pensando novamente, a voz grave de Khalil a fez se virar. Ele estava parado na entrada do jardim interno, ainda vestindo a túnica de linho branco que usara nas reuniões de negócios do dia. Mas havia algo diferente em sua postura agora, menos rígida, mais acessível. Os ombros não carregavam o peso do mundo como uma armadura impenetrável. Sempre penso, ela respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. É um defeito terrível. Khalil se aproximou devagar, como se ela fosse um pássaro que poderia voar a qualquer movimento brusco. Nas últimas semanas, ele havia sido cuidadoso assim, gentil de uma forma que a surpreendia constantemente. Posso saber sobre o quê? Yasmin hesitou. Como explicar que estava pensando nele? Na maneira como descobrira que suas mãos, tão hábeis em comandar impérios, tremiam ligeiramente quando tocavam seu rosto? Como suas noites de insônia haviam se tornado conversas sussurradas sobre sonhos e medos? Sobre mudanças, disse finalmente. Como às vezes as coisas mais importantes acontecem quando menos esperamos. Khalil parou ao lado dela, seus dedos roçando levemente os dela sobre o parapeito de mármore.
O toque enviou ondas de calor pelo braço de Yasmin, um contraste doce com a pedra fria sob suas palmas. Você fala como se fosse uma velha sábia, ele murmurou, e ela podia ouvir um sorriso em sua voz. Mas ainda é tão jovem. A dor envelhece a alma. Yasmin respondeu sem pensar. Depois corou ao perceber o que havia dito. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de compreensão mútua. Khalil virou-se para encará-la completamente e Yasmin viu algo em seus olhos verdes que a fez esquecer de respirar. Eu te causei essa dor, ele disse, a voz áspera de remorso. E agora vejo quem você realmente é e me pergunto como pude ser tão cego. Você não estava cego, Yasmin sussurrou. Estava protegido. Às vezes, construímos muros tão altos que nem nós mesmos conseguimos enxergar através deles. Khalil ergueu a mão lentamente, seus dedos traçando a linha delicada de sua mandíbula. Yasmin inclinou-se instintivamente no toque, seus olhos se fechando por um momento para saborear a ternura que jamais imaginou receber dele. Por que você me perdoa tão facilmente? Ele perguntou, confusão genuína colorindo sua voz. Eu a humilhei. Quebrei sua dignidade na frente de dezenas de pessoas. Qualquer mulher com amor próprio me desprezaria para sempre. Yasmin abriu os olhos e estudou seu rosto. As linhas de tensão que haviam se suavizado, a vulnerabilidade que ele agora permitia que ela visse. Porque por trás da coroa, ela ecoou as palavras de seu checkpoint emocional. Havia um coração quebrado. A expressão de Khalil se transformou, como se ela tivesse tocado uma ferida que ele mantinha cuidadosamente escondida. Como você sabe disso? Ele sussurrou. Reconheço dor quando vejo, Yasmin respondeu. Levo uma alma ferida para reconhecer outra. Khalil fechou os olhos por um momento, sua respiração se tornando irregular. Quando os abriu novamente, havia lágrimas não derramadas brilhando ali. Minha primeira esposa, ele começou, a voz quase inaudível. Amira, ela morreu há 5 anos. Yasmin sentiu o coração apertar. Ela havia ouvido sussurros sobre uma esposa anterior, mas nunca soubera detalhes. Khalil, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Deixe-me dizer isso, ele pediu. Preciso que você entenda. Amira era tudo para mim. Minha melhor amiga desde a infância, meu primeiro amor, minha alma gêmea. Quando ela morreu no parto, levando nosso filho com ela, eu morri também. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Yasmin. Ela podia sentir a dor irradiando dele como o calor de uma febre. Eu jurei nunca mais amar. Ele continuou, sua voz quebrando. Nunca mais permitir que alguém tivesse esse poder sobre mim. Quando nosso casamento foi arranjado, eu estava determinado a manter você à distância, a tratá-la como uma obrigação, nada mais. Mas então Zahra sussurrou suas mentiras. Yasmin disse suavemente. E eu agarrei essas mentiras como uma corda de salvação. Khalil admitiu, vergonha tingindo sua voz. Porque era mais fácil odiá-la por algo que você supostamente havia feito do que arriscar. Sentir algo real novamente. Yasmin ergueu a mão e tocou seu rosto, sentindo a umidade das lágrimas que ele tentava conter. Mas quando vi aquele homem com uma arma na sua cabeça, Khalil prosseguiu cobrindo a mão dela com a sua. Quando pensei que poderia perdê-la, percebi que já era tarde demais. Você já havia encontrado um caminho através de todos os meus muros. Khalil, Yasmin sussurrou, seu coração transbordando de emoções que mal conseguia nomear. Não sei como amar sem medo, ele confessou, pressionando a palma dela contra sua bochecha. Não sei como abrir meu coração novamente sem temer que ele seja despedaçado. Então aprenderemos juntos, Yasmin disse, erguendo-se na ponta dos pés para beijar suavemente sua testa. Passo a passo, dia a dia.
Khalil a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços, como se ela fosse um tesouro que poderia desaparecer a qualquer momento. Yasmin podia sentir os batimentos acelerados de seu coração, o tremor sutil em suas mãos, enquanto acariciava seus cabelos. "Você é muito mais forte do que eu", ele murmurou contra seu cabelo. "Muito mais corajosa." "Não sou", Yasmin respondeu, respirando o aroma amadeirado de seu perfume misturado com o cheiro limpo de sua pele. "Apenas escolhi esperar por você em vez de desistir." Eles permaneceram assim enquanto o sol desaparecia completamente, deixando o jardim banhado pela luz prateada da lua crescente. Yasmin sentia-se segura pela primeira vez desde que chegara ao palácio, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. "Posso lhe contar um segredo?" Khalil perguntou eventualmente, sua voz rouca de emoção. "Sempre", ela respondeu. "Na noite do nosso casamento, quando saí do quarto, eu não fui embora porque a desprezava", ele confessou. "Fui embora porque, mesmo acreditando nas mentiras de Zahra, ainda sentia algo por você, e isso me aterrorizava." Yasmin se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, vendo verdade crua ali. "Você me aterrorizava", ele repetiu, um sorriso triste curvando seus lábios. Uma garota pequena, com olhos enormes e um coração bravo demais para seu próprio bem. "Você me fazia querer protegê-la mesmo quando estava convencido de que devia odiá-la. E agora?" Yasmin perguntou, mal ousando respirar. "Agora?" Khalil curvou-se para capturar seus lábios em um beijo que era doce e desesperado ao mesmo tempo. "Agora você não me aterriza mais. Você me completa." Quando se separaram, ambos estavam tremendo ligeiramente, o ar entre eles carregado de promessas e possibilidades. "Khalil", Yasmin sussurrou, "posso lhe fazer uma pergunta?" "Qualquer coisa. Você acha que pode aprender a me amar?" As palavras saíram em uma torrente nervosa, não como uma substituição para a Mira, mas como eu mesma. Khalil segurou seu rosto entre suas mãos, forçando-a a encontrar seus olhos. "Yasmin", ele disse, cada palavra pesada de verdade. "Eu não preciso aprender a amá-la. Eu já amo. Amo sua coragem, sua compaixão, sua força. Amo a maneira como você perdoa sem esquecer, como luta mesmo quando está com medo." "Você me ama?" ela perguntou, como se as palavras fossem muito preciosas para acreditar. "Eu a amo", ele confirmou, selando a confissão com um beijo que prometia 1000 amanhãs. "Minha Habibi, minha vida, eu a amo." Sob as estrelas do deserto, duas almas feridas encontraram cura uma na outra, provando que às vezes o amor mais forte nasce das cinzas da dor. A sala do conselho estava mergulhada na tensão de uma tempestade prestes a explodir quando Yasmin chegou à entrada de mármore. Suas sandálias de couro sussurravam contra o piso polido enquanto se aproximava das portas duplas entalhadas, onde vozes masculinas se elevavam em discussão acalorada. 3 semanas haviam se passado desde que Khalil declarara seu amor. E cada dia trouxera novos desafios de um conselho que se recusava a aceitar a transformação de seu líder. "O sheik perdeu a razão", a voz do conselheiro Hakim ecoava através da madeira espessa. "Ele coloca uma camponesa acima dos interesses do emirado." Yasmin pressionou a palma contra a porta fria, seu coração acelerando ao ouvir as palavras venenosas. Através da fresta entre as portas, podia ver Khalil, sentado à cabeceira da mesa de ébano, seus dedos entrelaçados, o rosto, uma máscara de controle, enquanto enfrentava a hostilidade de homens que deviam servi-lo. "Ela não é digna do nome Al-Rashid", continuou outro conselheiro,
um homem corpulento chamado Omar, cujos anéis de ouro brilhavam sob a luz dos candelabros. Sua família são comerciantes de especiarias falidos. Que linhagem ela pode oferecer aos nossos futuros herdeiros? Cuidado! A voz de Khalil cortou o ar como uma lâmina, baixa, mas carregada de advertência. Vocês falam da minha esposa. Exatamente nossa preocupação. Hakim respondeu, batendo o punho na mesa. Esta obsessão por ela está nublando seu julgamento. As famílias nobres sussurram que você se tornou fraco, controlado por uma mulher que mal conhece nossas tradições. Yasmin sentiu lágrimas picar em seus olhos. Cada palavra era uma punhalada em sua alma, confirmando seus piores medos sobre nunca pertencer àquele mundo de poder e política. Ela salvou sua vida. Khalil explodiu, levantando-se tão bruscamente que sua cadeira raspou contra o mármore. Yasmin arriscou-se para me avisar sobre o segundo atirador. Sem ela, eu estaria morto. Um momento de sorte, Omar desdenhou, ajustando sua túnica bordada a ouro. Isso não a torna adequada para ser nossa sheika. Olhe para ela, Khalil. Ela se encolhe quando os criados a cumprimentam, gagueja quando force-de a falar em público. É uma criança assustada brincando de princesa. A fúria queimou no peito de Yasmin como ferro em brasa. Criança assustada? Ela havia enfrentado sequestradores armados, exposto à traição de Zara, sobrevivido à humilhação pública. Como ousavam reduzi-la a uma boneca frágil? Ela tem 22 anos, Khalil disse através de dentes cerrados. E mais coragem em seu dedinho que qualquer um de vocês em todo o corpo. Coragem? Hakim riu cruelmente. Que coragem é necessária para seduzir um homem em luto? Ela aproveitou-se de sua vulnerabilidade após a morte de Amira, manipulou suas emoções. O som da mão de Khalil batendo na mesa ecoou como um tiro. Yasmin viu suas costas se enrijecerem, cada músculo tenso como uma corda prestes a se romper. Ah, como se atrevem, ele sibilou, a mencionar minha primeira esposa neste contexto. Como ousam sugerir que Yasmin é capaz de manipulação quando foi vítima das mentiras de vocês mesmos? Não fomos nós que espalhamos rumores. Omar protestou, mas havia nervosismo em sua voz. Não! Khalil deu a volta na mesa como um predador, seus olhos verdes brilhando perigosamente. Então quem incentivou Zara? Quem sussurrou em seus ouvidos que seria uma vergonha para a família se eu me casasse com uma plebeia? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Yasmin podia ver o suor formando-se na testa de Hakim, a forma como Omar evitava o olhar penetrante de Khalil. Sheik, um terceiro conselheiro mais jovem, tentou intervir. Talvez possamos encontrar uma solução. Yasmin poderia retirar-se discretamente. Um divórcio silencioso, uma compensação generosa para sua família. Jamais! O rugido de Khalil fez os cristais dos candelabros tremerem. Ela é minha esposa, minha vida, e qualquer um que sugira separá-la de mim será considerado traidor. Yasmin sentiu seu coração disparar. Ele estava lutando por ela, arriscando relações políticas importantes, desafiando homens que conhecia desde a infância. Você escolhe uma mulher sobre seu povo? Hakim perguntou, incredulidade tingindo sua voz. Sobre séculos de tradição e aliança. Eu escolho a mulher que me trouxe de volta à vida. Khalil respondeu, sua voz agora mais baixa, mas infinitamente mais perigosa. A mulher que me mostrou que um coração pode se curar sem esquecer. A mulher que enfrentou cada humilhação com dignidade e ainda encontrou espaço para perdoar. Belas palavras, Omar murmurou. Mas palavras não governam um emirado. O que acontecerá quando outras famílias nobres se recusarem a negociar conosco? Quando nossos aliados questionarem sua liderança? Então encontrarei novos aliados, Khalil declarou.
Aliados que compreendam que força verdadeira vem da honra, não da arrogância. Foi nesse momento que Yasmin decidiu que havia ouvido o suficiente. Ela não permitiria que Khalil destruísse relacionamentos políticos importantes por sua causa. Não quando podia defender-se sozinha. Empurrou as portas com força, fazendo-as bater contra as paredes de mármore. Todos os homens na sala se viraram, surpresa estampada em seus rostos ao vê-la ali, de pé na entrada como uma guerreira pronta para a batalha. "Cavalheiros", ela disse, sua voz clara e firme, ecoando pela sala ornamentada. "Ouvi vocês falando sobre mim. Que conveniente que possam me julgar sem me conhecer." "Yasmin", Khalil começou, mas ela ergueu uma mão delicada para silenciá-lo. "Não, meu esposo", ela disse, caminhando para o centro da sala com a graça de uma rainha. "Deixe-me falar com estes homens que pensam conhecer meu valor." Hakim se levantou, claramente desconfortável. "Sheikha, este não é lugar para uma mulher?" Yasmin o interrompeu, um sorriso frio curvando seus lábios. "Que interessante. Porque, pelo que entendo, muitas das decisões mais sábias deste emirado foram tomadas por mulheres. A avó de Khalil, por exemplo, que negociou o tratado de paz que trouxe prosperidade por 3 décadas. Omar piscou, surpreso com seu conhecimento da história familiar. "Vocês me chamam de indigna." Yasmin continuou, girando para encarar cada homem em volta da mesa. "Dizem que sou muito jovem, muito simples, muito assustada. Talvez tenham razão sobre algumas coisas. Sou jovem, venho de uma família humilde, às vezes fico nervosa em público." Ela fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. "Mas sabem o que mais sou?" Sua voz ganhou força, ecoando pelas paredes revestidas de seda. "Sou a mulher que expôs a traição de Zahra quando todos vocês foram cegos demais para vê-la. Sou a mulher que salvou a vida de seu sheik quando instintos de sobrevivência me disseram para me esconder." Khalil a observava com algo parecido com reverência, um sorriso orgulhoso brincando em seus lábios. "E mais importante", Yasmin se virou para Khalil, "sou a mulher que trouxe luz de volta aos olhos do homem que vocês respeitam. Olhem para ele. Realmente olhem. Quando foi a última vez que viram Khalil sorrir antes de mim? Quando foi a última vez que o viram verdadeiramente vivo?" O silêncio na sala era absoluto. Todos os olhos se voltaram para Khalil e Yasmin viu o reconhecimento Downing em alguns rostos. "Mas ele quebrou leis", ela disse, ecoando seu checkpoint emocional, "para proteger meu nome. Enfrentou vocês, seus conselheiros mais próximos, para defender minha honra. Se isso não prova meu valor para ele, então nada provará." "Sheikha", Hakim disse vagarosamente, "suas palavras são eloquentes, mas ainda há questões práticas." "Questões práticas?" Yasmin riu, mas não havia humor no som. "Vocês querem praticidade? Então ouçam isto. Eu posso aprender tradições, posso estudar política, posso me tornar a líder que este emirado precisa, mas vocês nunca poderão aprender a amar Khalil como eu amo. Nunca poderão dar a ele a paz que ele encontrou em meus braços." Ela se aproximou da mesa, colocando as palmas sobre a superfície polida de ébano. "Vocês podem continuar tentando nos separar", disse, olhando cada homem nos olhos. "Podem sussurrar sobre minha inadequação, podem questionar minha linhagem, podem duvidar de minha capacidade, mas lembrem-se disto: ele escolheu lutar por mim. E eu escolherei lutar por ele, mesmo que isso signifique enfrentar cada um de vocês." O silêncio que se seguiu foi carregado de nova compreensão. Yasmin podia ver a reavaliação acontecendo nos olhos dos homens ao redor da mesa. Agora, ela endireitou-se toda polegada uma sheikha, apesar de sua juventude. "Se vocês realmente se importam com o bem-estar de Khalil e deste emirado, então me apoiem, me ensinem,
Me guiem, porque eu não vou a lugar nenhum. Khalil se levantou e caminhou até ela, parando ao seu lado como um parceiro, não um protetor. Cavalheiros, ele disse, sua voz carregada de autoridade renovada. Vocês acabaram de ver por que ela é digna. A questão agora é: vocês são dignos de servi-la? O grande salão do palácio nunca havia presenciado uma cena como aquela. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre centenas de convidados que sussurravam entre si, suas roupas de seda e brocado criando um mar de cores vibrantes contra o mármore branco das colunas. Era o festival anual de colheita, uma tradição centenária dos Al-Rashid, mas todos sabiam que esta noite seria diferente. Yasmin ajustava nervosamente o colar de esmeraldas que adornava seu pescoço, sentindo o peso das joias ancestrais como uma coroa de responsabilidade. O vestido de veludo azul safira que Khalil havia escolhido para ela fluía como água ao redor de seus tornozelos, bordado com fios de prata que capturavam a luz a cada movimento. Você está radiante. Khalil murmurou ao seu ouvido, sua mão pousando levemente na curva de suas costas. O toque enviou ondas de calor através da seda, lembrando-a de como seus dedos haviam traçado essa mesma curva na noite anterior, quando finalmente consumaram seu casamento sob as estrelas do deserto. Estou nervosa, ela confessou, observando os rostos que se voltavam em sua direção. Algumas expressões eram curiosas, outras claramente desaprovadoras. Tantos olhos me julgando. Deixe-os olhar. Khalil disse, sua voz carregada de orgulho possessivo. Deixe-os ver a mulher que conquistou o coração do sheik. A música de alaúdes e canuns começou a ecoar pelas paredes revestidas de azulejos persas, sinalizando o início oficial da celebração. Khalil ofereceu seu braço e juntos desceram a escadaria de mármore rosa, cada passo ecoando como uma declaração. No centro do salão, uma plataforma havia sido erguida, decorada com tapetes de seda e almofadas bordadas a ouro. Era ali que, tradicionalmente, os membros da família real se dirigiam aos convidados, renovando votos de lealdade e honra. Mas conforme se aproximavam da plataforma, Yasmin notou algo perturbador. Um grupo de homens vestidos com túnicas escuras havia se posicionado estrategicamente perto das colunas. Seus rostos eram máscaras de desaprovação, e ela reconheceu alguns deles como líderes de famílias nobres que há muito questionavam as decisões de Khalil. Khalil, ela sussurrou, há algo errado. Ele seguiu seu olhar e sua mandíbula se enrijeceu quase imperceptivelmente. Eu sei, murmurou. Estão tentando forçar uma confrontação pública. Antes que pudesse responder, a música parou abruptamente. Sheikh Rahman al-Zahra, patriarca de uma das famílias mais antigas do Emirado, deu um passo à frente da multidão. Seu bastão de ébano com punho de ouro bateu 3 vezes contra o mármore, um som que tradicionalmente exigia silêncio absoluto. Meus irmãos e irmãs, sua voz áspera ecoou pelo salão, reunimo-nos esta noite para celebrar nossa herança. Mas como podemos celebrar quando nossas tradições são pisoteadas? Um murmúrio inquieto percorreu a multidão. Yasmin sentiu o sangue gelar em suas veias. Sheikh Rahman, Khalil disse, sua voz controlada, mas perigosa. Estas são palavras pesadas para uma noite de celebração. Pesadas, sim, o homem idoso respondeu, seus olhos pequenos e cruéis fixados em Yasmin. Mas necessárias. Pois como podemos fingir alegria enquanto assistimos nosso líder se rebaixar? O silêncio que se seguiu era tão espesso que parecia sufocante. Yasmin podia sentir centenas de olhos sobre ela, esperando sua reação, julgando cada respiração. Rebaixar? Khalil repetiu cada sílaba carregada de fúria contida. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Sheikh Rahman.
Suas palavras, não as minhas. O ancião sorriu maliciosamente. Mas já que pergunta, falemos claramente. Você, descendente de reis, se casou com a filha de um comerciante de especiarias. Uma menina sem linhagem, sem educação adequada, sem as qualidades necessárias para liderar ao seu lado. Yasmin sentiu o mundo girar ao seu redor. Era a humilhação do casamento acontecendo novamente, mas desta vez em uma escala maior, mais cruel. Ela se encolhe como uma criança assustada, continuou Rahman, claramente saboreando cada palavra. Gagueja quando forçada a falar. Que tipo de sheika ela pode ser para nosso povo? Pare, Khalil disse, dando um passo à frente, mas Yasmin tocou seu braço. Não, ela disse suavemente, surpresa com a calma em sua própria voz. Deixe-o terminar. Rahman pareceu momentaneamente desconcertado pela resposta, mas rapidamente recuperou a compostura. Vê? Ele gesticulou dramaticamente. Até agora ela se esconde atrás do marido como uma criança atrás da saia da mãe. Foi então que algo mudou dentro de Yasmin. A humilhação que havia carregado por meses se transformou em algo mais forte, mais poderoso, em dignidade ferida que exigia reparação. Ela se afastou de Khalil e caminhou até o centro da plataforma, cada passo firme e deliberado. O salão ficou em silêncio absoluto, apenas o som de suas sandálias contra o mármore ecoando pelas paredes. Sheikh Rahman, ela disse, sua voz clara e forte o suficiente para alcançar cada canto do salão. O senhor tem razão sobre algumas coisas. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Khalil a observava com uma mistura de preocupação e admiração. Sou filha de um comerciante, ela continuou, erguendo o queixo com orgulho. Meu pai trabalha com as próprias mãos, comercializa especiarias que trazem sabor e alegria às mesas das famílias. Não há vergonha nisso. Yasmin, Khalil murmurou, mas ela ergueu uma mão delicada para silenciá-lo. Também é verdade que às vezes me sinto nervosa em público, ela admitiu, seu olhar percorrendo os rostos na multidão. Porque venho de um mundo onde as palavras têm peso, onde prometemos apenas o que podemos cumprir. Rahman abriu a boca para interromper, mas ela o silenciou com um olhar que poderia cortar diamantes. Mas o senhor está enganado sobre uma coisa muito importante. Sua voz ganhou força, ecoando pelas paredes como o rugido de uma leoa defendendo seus filhotes. O senhor disse que me escondo atrás de meu marido, que sou inadequada para liderar. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. Então deixe-me contar uma história, disse, caminhando até a borda da plataforma para ficar mais próxima da multidão. Há 2 meses, homens armados invadiram este palácio, sequestraram-me, colocaram uma arma em minha cabeça, ameaçaram minha vida. Pessoas na multidão se inclinaram para a frente, hipnotizadas por sua narrativa. E quando vi um segundo atirador mirando nas costas de Khalil, sua voz quebrou ligeiramente com emoção. Não hesitei. Gritei um aviso, mesmo sabendo que isso poderia me custar a vida. Uma coincidência. Rahman tentou descartar, mas sua voz havia perdido a convicção anterior. Foi? Yasmin sorriu, mas havia gelo em seus olhos. E quando descobri que nossa própria família havia espalhado mentiras sobre mim, quando expus a traição que quase destruiu nosso casamento, isso também foi coincidência? Ela se virou para encarar Khalil e viu lágrimas de orgulho brilhando em seus olhos verdes. Vocês querem saber que tipo de sheika eu posso ser? Ela perguntou, voltando-se para a multidão. Serei a sheika que luta por seu povo com a mesma ferocidade que lutei por meu casamento. Serei a líder que protege os fracos com a mesma coragem que enfrentei homens armados. Sua voz se elevou, ecoando pelas paredes como um canto de guerra. Serei a mulher que ama este emirado com o mesmo coração que ama seu sheik. Ela estendeu a mão para Khalil, que se aproximou como se magnetizado.
E se isso não for suficiente para vocês, então o problema não está em minha linhagem, está em suas expectativas. Khalil tomou sua mão e a beijou publicamente, um gesto que arrancou suspiros de admiração das mulheres presentes. Minha Habibi, ele disse, sua voz rouca de emoção, alto o suficiente para que todos ouvissem. Você acabou de mostrar a todos por que eu escolhi lutar pelo impossível. Ele se virou para enfrentar a multidão, ainda segurando a mão de Yasmin. Eu a humilhei diante de todos. Disse, cada palavra uma confissão pública, mas ela me levantou diante do mundo. Rahman tentou protestar, mas sua voz foi abafada pelos aplausos que começaram a ecoar pelo salão. Primeiro hesitantes, depois crescendo como uma onda até se tornarem ensurdecedores. Sheikh Rahman, Khalil disse quando o ruído diminuiu. Você questionou minha escolha. Agora pergunto, depois do que testemunharam esta noite, alguém ainda duvida de que Yasmin al-Rashid é digna de liderar ao meu lado? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, uma voz feminina gritou, longa vida à nossa sheika. O grito foi tomado por outras vozes, depois por mais, até que todo o salão ecoava com aclamações de aceitação e admiração. Yasmin sentiu lágrimas de alegria queimar em seus olhos. Por anos, havia se sentido pequena, inadequada, indigna, mas ali, diante de centenas de pessoas, havia encontrado sua voz e sua força. Ele me humilhou diante de todos, ela sussurrou para Khalil, ecoando as palavras de seu checkpoint emocional. Mas me levantou diante do mundo. Porque você merece ser levantada. Ele respondeu, beijando-a novamente diante da multidão que os aplaudia. Merece ser celebrada, amada, respeitada. Conforme a noite avançou, Yasmin circulou pelo salão não mais como uma intrusa, mas como uma rainha. As pessoas se curvavam respeitosamente, pediam conselhos, ofereciam felicitações genuínas. O amor verdadeiro, descobriu ela, não se impõe, se conquista. E naquela noite, sob as luzes douradas do palácio, ela havia conquistado não apenas um marido, mas um reino inteiro. 5 anos haviam se passado como areia dourada, escorrendo pelos dedos do tempo. O palácio que uma vez ecoara com humilhação e dor, agora vibrava com risos cristalinos e o páter de pequenos pés correndo pelos corredores de mármore. Yasmin ajustou o hijab de seda azul turquesa enquanto observava pela janela do quarto do bebê, seus olhos seguindo a figura de Khalil nos jardins abaixo, onde ele brincava com Amara, sua filha de 3 anos. A menina era uma perfeita fusão de ambos os pais, cabelos castanhos como os de Yasmin, mas com os olhos verdes penetrantes do pai, e uma personalidade que já mostrava sinais da determinação feroz que corria nas veias da família Al-Rashid. Neste momento, ela estava tentando ensinar ao pai como fazer coroas de jasmim, suas pequenas mãos guiando pacientemente os dedos grandes e desajeitados de Khalil. Babá, não assim! Sua voz aguda chegava através do vidro, seguida por sua risada, quando Khalil fingiu não entender propositalmente. Yasmin sorriu, uma mão instintivamente se movendo para acariciar a curva suave de sua barriga, onde uma nova vida crescia. 6 meses de gestação, e desta vez seria um menino. O herdeiro que o conselho sempre desejara, mas que agora viria de um amor verdadeiro, não de obrigação política. Um movimento no berço de mogno entalhado chamou sua atenção. Omar, seu filho de 2 anos, estava acordando de sua soneca vespertina, seus olhinhos verdes, tão parecidos com os do pai, piscando sonolentamente enquanto se espreguiçava. Era um bebê calmo, observador, que parecia absorver o mundo ao seu redor com uma intensidade surpreendente para sua idade. Mama, ele murmurou, estendendo os bracinhos rechonchudos em sua direção. Yasmin o pegou no colo, sentindo o peso familiar e reconfortante de seu filho contra seu peito.
Omar aninhou a cabeça em seu ombro, ainda sonolento, seus dedos pequenos brincando com as contas de pérola de seu colar. Dormiu bem, Habibi? Ela sussurrou contra seus cabelos escuros, respirando o cheiro doce e limpo que era unicamente dele. O som de passos no corredor a fez se virar. Khalil apareceu na entrada carregando Amara nos ombros como um cavalo orgulhoso. Sua toube branca estava manchada de terra dos jardins, pétalas de flores grudadas em seus cabelos, mas seu sorriso era radiante. "Mama!" Amara gritou excitadamente. Baba tentou fazer uma coroa, mas ficou parecendo um ninho de pássaro. Foi culpa dos jasmins. Khalil protestou com fingida indignação, fazendo Amara gargalhar. Eles não colaboraram. Yasmin riu, observando esta versão de seu marido que ainda a surpreendia diariamente. O homem frio e distante de 5 anos atrás havia se transformado em um pai brincalhão, um esposo apaixonado, um líder que governava com sabedoria temperada por compaixão. Como foi a reunião com os ministros? Ela perguntou enquanto Khalil baixava Amara no chão, onde a menina imediatamente correu para abraçar as pernas de sua mãe. Produtiva, ele respondeu, aproximando-se para beijar suavemente a testa de Yasmin, depois a de Omar. Raquel, as escolas que você sugeriu para as meninas das aldeias remotas foram aprovadas unanimemente. Yasmin sentiu uma onda de satisfação. Nos últimos anos, havia encontrado sua verdadeira vocação: usar sua posição para criar mudanças positivas, especialmente na educação feminina. O que começara como uma sugestão tímida havia se tornado uma rede de escolas que transformava vidas em todo o Emirado. E os conselheiros? Ela perguntou, lembrando-se das resistências iniciais às suas ideias. Que Sheikh Rahman realmente sugeriu que expandíssemos o programa. Khalil sorriu com ironia. Disse que sua esposa não para de elogiá-la desde que visitou a escola piloto. Como as coisas haviam mudado. Rahman, que uma vez questionara publicamente sua dignidade, agora era um de seus maiores apoiadores. A transformação não havia sido imediata. Levara anos de trabalho consistente, projetos bem-sucedidos e resultados tangíveis para conquistar respeito genuíno. "Mamã, vem brincar!" Amara puxou sua túnica, interrompendo os pensamentos de Yasmin. "Em um momento, Rouhi," ela respondeu, usando o termo carinhoso que significava minha alma. "Primeiro preciso alimentar seu irmão." Khalil estendeu os braços para Omar, que se transferiu prontamente para o pai, aconchegando-se contra seu peito com a confiança absoluta que apenas um filho amado pode ter. "Vou levá-los para o jardim," ele disse, pegando também a mão de Amara. "Você descanse um pouco." "Khalil." Yasmin o chamou quando ele se dirigia à porta. Ele se virou, uma sobrancelha erguida em interrogação. "Eu te amo." O sorriso que iluminou seu rosto era como o sol nascendo sobre o deserto, quente, brilhante, transformador. "E eu amo você, Habibi," ele respondeu, "mas a cada dia que passa." Quando ficou sozinha, Yasmin caminhou até o terraço que uma vez havia sido palco de terror e violência. Agora estava repleto de plantas floridas, um jardim suspenso que ela criara como símbolo de renovação. Pétalas de rosas persas dançavam na brisa suave, liberando sua fragrância doce no ar da tarde. Sheikha Yasmin? Ela se virou para ver Laila se aproximando, carregando uma bandeja de chá de menta e doces de pistache. Sua prima havia se casado no ano anterior com um dos ministros de Khalil e agora vivia no palácio, trabalhando como conselheira educacional. As mulheres da delegação do Kuwait chegaram, Laila informou, servindo o chá fumegante. Estão ansiosas para discutir a implementação do programa de alfabetização em seus territórios. Yasmin acenou, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa.
Era sua primeira grande conferência internacional, onde representaria o Emirado independentemente. 5 anos atrás, a ideia a teria aterrorizado. Agora estava pronta. E Khalil, ele estará presente na abertura? Ele disse que esta é completamente sua conferência. Laila sorriu. Que o papel dele é apenas aplaudir seus sucessos. Um calor familiar se espalhou pelo peito de Yasmin. Khalil havia aprendido não apenas a amá-la, mas a confiar em suas capacidades, a apoiar suas ambições sem tentar controlá-las. Conforme o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosa, Yasmin se permitiu um momento de reflexão profunda. Pensou na menina assustada que havia sido forçada a se casar com um estranho cruel, na humilhação que quase a destruíra, na dor que quase a quebrou. Mas também pensou na força que descobrira dentro de si, no amor que crescera das cinzas da humilhação, na família que criara com o homem que uma vez a desprezara. De esposa desprezada, ela murmurou para si mesma, ecoando o checkpoint final. A amor eterno. Falando sozinha novamente? A voz divertida de Khalil a fez-se virar. Ele estava parado na entrada do terraço, os filhos já limpos e vestidos para o jantar, seus pequenos rostos brilhando de satisfação após a brincadeira no jardim. Apenas refletindo, ela respondeu, abrindo os braços para receber Amara, que correu em sua direção. Sobre o quê? Khalil perguntou, sentando-se ao seu lado no banco de mármore, Omar aninhado em seu colo. Sobre como a vida pode mudar de maneiras que nunca imaginamos, Yasmin disse, olhando para seus filhos, depois para o homem que a amava mais do que ela jamais sonhara ser amada. Sobre como, às vezes, o que parece um fim é, na verdade, um começo. Você fala em enigmas como uma poetisa do deserto. Khalil brincou, mas seus olhos estavam sérios, cheios de compreensão. Você se lembra da nossa noite de núpcias? Ela perguntou suavemente. O rosto de Khalil se transformou, dor antiga piscando em seus olhos. Como poderia esquecer o momento mais cruel da minha vida? E o meu, Yasmin admitiu. Mas também o momento que nos trouxe aqui. Se você não tivesse me humilhado, eu nunca teria encontrado minha força. Se eu não tivesse perdoado, você nunca teria aprendido a amar novamente. Khalil estendeu a mão livre para tocar seu rosto, o polegar traçando suavemente a linha de sua bochecha. Você transformou minha cicatriz mais feia em minha obra de arte mais bela, ele disse, olhando para os filhos que brincavam a seus pés. Nós nos transformamos, Yasmin corrigiu, juntos. Conforme as estrelas começaram a aparecer no céu escurecido, a família permaneceu reunida no terraço, cercada pelo perfume de jasmins e o som suave das fontes do jardim. Amara havia adormecido no colo de Yasmin. Omar sucumbira ao sono nos braços de Khalil. Pronta para amanhã? Khalil perguntou, referindo-se à conferência. Mais do que pronta, Yasmin respondeu com confiança. Pronta para mostrar ao mundo que uma mulher pode liderar com força e compaixão, que o amor pode realmente transformar não apenas corações, mas sociedades inteiras. Minha rainha guerreira, Khalil murmurou com orgulho. Seu recomeço impossível, ela respondeu, ecoando o título da história. Eles se levantaram cuidadosamente para não acordar as crianças, caminhando juntos pelos corredores que uma vez ecoaram com dor, agora cheios de amor e promessas cumpridas. Em seu quarto, enquanto colocavam os filhos em suas camas, Yasmin sentiu o bebê em seu ventre se mexer, como se estivesse ansioso para juntar-se a esta família construída sobre o impossível. O que você está pensando? Khalil perguntou, observando-a tocar a barriga. Que nosso filho nascerá em um mundo onde o amor venceu o orgulho, ela respondeu. Onde a humilhação se transformou em elevação, onde o impossível se tornou eterno. Khalil a beijou sob a luz prateada da lua,
E Yasmin soube que sua história havia encontrado seu final perfeito. Não porque não havia mais desafios pela frente, mas porque agora enfrentariam tudo juntos, fortalecidos pelo amor que sobrevivera ao pior e emergia mais brilhante que o ouro do deserto. Do desespero eles criaram esperança, da humilhação, dignidade, do ódio, amor eterno, e sob as estrelas infinitas do deserto, a esposa virgem que o sheik milionário humilhara diante de todos agora reinava ao seu lado, prova viva de que o impossível realmente pode unir duas almas destinadas a se amar.